para falar sobre esse assunto tão delicado, algumas vezes até polêmico, muitas pessoas elas não gostam de tocar nem na palavra, porque a palavra já remete a uma coisa que choca, que nos deixa estarrecidos, enfim. E até nos registros do DataSUS, que é o banco de dados do Sistema Único de Saúde, os profissionais colocam como mortes por lesões autoprovocadas voluntariamente. A palavra suicídio não aparece nem nos registros da saúde. Realmente é delicado, mas é, de certa forma, um assunto para alertar as pessoas que têm familiares, né, que estão passando por dificuldades e podem, de repente, ser aí um candidato a tirar a própria vida, né, doutor? Verdade. Ainda é um tabu na sociedade a questão do suicídio. Imagina-se que falar sobre isso pode induzir o sujeito ao suicídio, mas é o contrário. A ideia de você, depois de detectar aqueles sinais que nós vamos, de repente, discutir aqui, permitir que o sujeito fale, se abra, se solte, conte a sua história. Primeiro, a própria família pode conseguir isso. Num segundo momento, percebendo uma maior gravidade, deve procurar um profissional, o serviço de saúde, o CAPS ou o posto de saúde mais próximo, porque aí profissionais capacitados poderão ajudá-lo melhor. É muito sério o tema e a preocupação que a família ou a pessoa que ama, né, que está perto tem que ter, ela é realmente de doação, né, de você realmente ajudar. Quais são os sinais que a gente pode perceber numa pessoa que está correndo esse risco de tirar a própria vida? Você tem que estar há mais de 2 semanas com humor deprimido, com pouca vontade ou nenhuma vontade de trabalhar, de acordar ou de dormir. Você tem perda de peso ou ganho de peso muito grande. Você tem, você se fecha, você reduz o seu nível de relação social, reduz libido, a sexualidade. Me parece que esses são os fatores mais importantes. Então, quando você se deparar com esses fatores, comece a prestar mais atenção naquele companheiro, naquela pessoa que está no seu meio familiar, ou enfim, junto de suas relações sociais, porque ele pode de fato vir a, se isso permanecer ou se tornar mais grave ainda, existe esse risco. Inclusive, existem 4 palavras, todas que começam com a letra D, que são sinais de alerta que nós recomendamos que se preste atenção. Depressão, desespero, desesperança e desamparo. Essas 4 palavras, aliadas a frases de querer morrer, são sinais assim importantes de um sujeito que está pensando em suicidar-se, em cometer o suicídio, que é o último grau, é o último estágio de todo esse processo. Como que a família, ou a pessoa, o amigo, a pessoa que está próxima, pode tentar ajudar? Que tipo de conversa ou... Enfim, a gente não sabe como agir, né, num momento como esse. De que forma você pode realmente dar a mão? Olha, fundamentalmente, o sujeito que está nesse estado, ele está procurando ajuda. Mas ele não sabe como dizer isso. E aí, porque a desesperança, que é um dos 4D, implica em que o sujeito acha que não há mais o que fazer. Aquele problema, aquele sofrimento que ele tem se torna tão grave na visão dele, e a gente chama isso de visão de túnel. É como se todo o resto, toda a felicidade, todas as outras pessoas, todas as palavras que ele tenha ouvido até então desaparecem. A mente dele se direciona como dentro de um túnel e ele só vê uma saída, que é morrer, que é matar-se. E é por isso que mais de 2/3 das pessoas que cometem suicídio avisam de alguma forma aqueles que estão ao seu redor sobre isso. Ele começa a dizer que a vida não serve para nada, que ele é um peso morto para a sociedade, que seria muito melhor que ele morresse para todos, que a vida não tem mais nenhum sentido e que a morte é uma possibilidade. Nem todo mundo vai agir por impulsividade, ao contrário, mais de 2/3 vão planejar
alguns que ameaçam, e a ideia é assim, ele ameaça, mas não faz. A ameaça é um dos passos, porque é o pedido de socorro. Né? Nós falamos e discutimos aqui que o adolescente que corta os pulsos, dificilmente ele vai morrer cortando os pulsos, mas ele está dizendo, não verbalmente, por ato, de que tem alguma coisa muito complicada ao redor dele que ele não está conseguindo lidar e que nós, outros, também não estamos conseguindo ver. E aí é o momento de nós conversarmos. Você pensa em se matar? O que está acontecendo com você? Algumas pessoas não têm essa habilidade ou não se sentem preparadas com isso. Não há nenhum problema, porque nem todo mundo nasceu para ser nadador ou jogador de futebol ou psicólogo ou ter essa habilidade terapêutica de diálogo, de acolhimento. Repasse essa responsabilidade, mas não deixe de ficar atento. Lógico que o fato de um adolescente dizer assim, eu vou me matar, isso é próprio da adolescência, essas revoltas, esses surtos, né? A questão é quando isso se torna recorrente e está aliado a outros sinais, que são aqueles 4D. A depressão, o desespero, o desamparo e a desesperança. Certo. Agora, só para a gente finalizar, o que é mais importante de tudo isso é o amor, o carinho, demonstrar atenção por aquele problema e ajudar a estender a mão a essa pessoa. Né? Exatamente. Acolhimento. É você ser capaz de olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, entender que aquele outro, aquele sofrimento que para você parece uma coisa simples de sair, para o outro, se ele tiver essa visão de túnel, ele não vê saída. E não menosprezar o sofrimento do outro, porque para mim talvez seja muito fácil lidar com uma situação, enquanto para o outro é uma coisa insuportável. Então essa questão de acolhimento, de saber ouvir, e de ter tempo para ouvir, de ter um lugar. Se eu estou mal, eu não quero conversar com você no meio de outras pessoas que estão me olhando estranhamente. Então me chame para um canto, marque um horário, fala assim, olha, vamos na minha casa, senta aqui. E lembre-se, você precisa dar tempo para o sujeito falar. O sujeito que está em sofrimento, não é fácil falar de sofrimento. Não é fácil falar das coisas que vão aqui. Então, acolher, ter essa habilidade de envolver-se sem se deixar sofrer, porque aí você se torna um parceiro no sofrimento, mas ser capaz de ouvir. Inclusive, existe um centro que é o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é um órgão do governo, cujo número é 141, que atende 24 horas por dia para sujeitos que estão deprimidos e que têm a ideia do suicídio. Existe o 141, existe o www.cvv.org.br, que é o Centro de Valorização da Vida, e que está o tempo todo aberto esse canal para o diálogo para essas pessoas. Ótimo, muito obrigada pela entrevista, principalmente por falar com a gente sobre esse assunto tão difícil. Ok, disponha, estamos sempre à disposição. E lembre-se, dedique-se a quem você ama.